Povos, é, bom dia, ainda é dia? Ainda é dia. Mas se estiver vendo à tarde ou à noite, boa tarde ou boa noite. É, talvez essa devesse ter sido a primeira aula, uma pré-aula, né? Uma pré-conversa nossa. E aí acabou que foi ficando e nós estamos fazendo agora. E aí o que que nós vamos falar hoje, né? É, é, como que você faz para estudar física para o Enem? É, no final vou falar um pouco mais com relação ao jeito que nós estamos fazendo as coisas, como nós estamos planejando, conduzindo. Mas é, algumas as três primeiras etapas aqui, elas são, aliás, as duas primeiras etapas elas são comuns, independente de onde você estiver estudando, como que você estiver planejando as coisas. Eu já falei isso em alguns vídeos. Não interessa muito pra gente onde e como vocês estão estudando, não. Desde que vocês estejam estudando, tá tudo ótimo, tá tudo bem. O objetivo nosso é deixar vocês o mais independente possível, mas servindo ali como um guia, como uma forma de orientar vocês nessa caminhada aí. Então, o que acontece? O Enem, as questões dele se dividem em dois grupos básicos, assim, as questões teóricas, eu vou falar um pouquinho mais, questões numéricas, ou de conta mesmo, que envolvem matemática, aplicação, né? Matemática aplicada. Eu vou falar um pouquinho de alguns atalhos que a gente pode ir adotando na estratégia de resolução das questões de vestibular, em geral, mas hoje em dia a maior parte dos vestibulares das faculdades adota o Enem, né? E depois eu vou falar um pouquinho do nosso curso de física, de como é que a gente pensou, as estratégias que foram adotadas. Bom, então as questões teóricas. Então, pelo próprio nome, são questões de raciocínio. Elas não são questões que envolvem conta. Porém, uma coisa que deve ficar clara é que mesmo as questões de conta, às vezes com um pouco de raciocínio e sem fazer conta, você consegue resolver. Mas isso fica para um assunto mais específico depois. E aí elas abordam determinadas parte da matéria. Porém, pode ser também que elas englobem mais de uma parte, porque o Enem tem esse caráter multidisciplinar, né? Então, muitas vezes a gente vê associação entre geografia e história, entre português e história e tal. Nas humanas é mais fácil isso acontecer, mas nas ciências naturais, que eles tratam como química, biologia e física, isso também pode acontecer. Então, são questões que podem misturar outras disciplinas, por exemplo, química ou biologia, né? E mesmo dentro da física pode acontecer que tenha mais de uma matéria ali dentro daquela questão. Questões de energia, por exemplo, são questões que caem bastante e que muito comumente acontece isso, de pegar mais de uma matéria dentro dessa mesma questão. E aí como é que a gente faz para poder ter um entendimento legal e resolver essas questões teóricas sem dificuldade? Então, aí é importante você dar uma lida nos livros didáticos, nas matérias que você tem mais dificuldade, para aprender bem e fixar esses conhecimentos. Além de ter dúvidas, né, num nível de profundidade talvez um pouco diferente. Então, nada substitui o livro didático com relação à teoria. Vocês podem ver quantas aulas vocês quiserem, mas dificilmente vai ter o conteúdo de uma forma mais bem feita do que o livro didático, porque ele passa por uma série de processos antes de ser consolidado em forma de livro didático. Então, e tem todo um estudo pedagógico no desenvolvimento desses livros e tal. Então, para questões teóricas, eu acho que é a melhor forma. Óbvio que vai ter gente que vai funcionar melhor por meio dos vídeos, tudo bem, mas nada vai substituir os livros didáticos. E
de forma complementar, é muito importante que vocês façam resumos, revisões, mapas mentais, ou qualquer que seja o esquema que vocês utilizem para poder fixar aquilo ali, entendeu? Então, no caso das questões teóricas, essa parte aqui também é muito importante, porque vai ser o que vai permitir os gatilhos mentais na hora da prova de já associar determinados tipos de pergunta, de situações com aquela parte da matéria, com mais de uma parte da matéria e tudo mais. Aqui vale lembrar o seguinte: as questões teóricas elas correspondem com mais ou menos 50% da prova de física, que gira em torno de 15 questões. Só que, o que acontece? As questões teóricas são as consideradas fáceis. A gente sabe que o Enem tem essa divisão entre questões fáceis, médias e difíceis, né? E isso tem um impacto na pontuação final. Então, as questões teóricas são consideradas fáceis. Então, você errar uma questão teórica de física na prova do Enem, você vai sofrer uma penalização muito grande por causa disso. Então, essas questões aqui, elas têm que ser acertadas. E na hora que chegar na parte da estratégia do nosso curso, vocês, os que estão acompanhando as aulas, devem ter percebido que a gente não está dando um enfoque tão grande na teoria assim. Exatamente por ser uma questão mais fácil, a gente entende que vocês são capazes de estudar mais sozinho essa parte, né? Lendo os livros, fazendo os resumos, as revisões e eventuais dúvidas, assim como eu já falei várias vezes a Esther também, a gente está disponível para trabalhar junto com vocês. Com relação às questões numéricas, então são as que envolvem as contas, né? São as que envolvem a parte matemática. São as correspondem a 50% das questões, são as consideradas médias ou difíceis. Lógico, vão ter médias teóricas também, mas as difíceis geralmente são as numéricas. E aqui já começa com a situação seguinte: você precisa ter uma boa bagagem de matemática. Então, quando você está estudando matemática para a prova do Enem, automaticamente você já está se ajudando para as questões difíceis de física. É óbvio que a matemática que é cobrada aqui na física é uma matemática mais básica e limitada com relação ao conteúdo inteiro da disciplina matemática, sim. Porém, são conceitos básicos que, se você tiver bem fixados, vai te permitir resolver várias questões com maior facilidade. Você não vai ficar na dúvida: é assim que eu divido, eu posso fazer essa álgebra aqui, posso cortar desse lado, não posso. Todas essas pequenas dúvidas que são comuns, se você estudar um pouco mais de matemática, as questões numéricas de física vão ficar consequentemente já mais tranquilas. E aí, qualquer dúvida que vocês tenham de matemática dentro do conteúdo de física, eu e Esther também podemos ajudar. Mesmo no conteúdo de matemática, acho que a gente tem condição, mas aí vocês têm professor para isso. Então, se tiver alguma dúvida de matemática das questões, tudo bem, a gente está aí para ajudar. Assim como as questões teóricas, elas podem misturar mais disciplinas, ou mesmo dentro da própria física, mais de um conteúdo. Essas aqui, assim como as teóricas, mas ainda com uma ênfase maior, é extremamente importante fazer o maior número possível de questões. Porque aí vocês já percebem, vocês vão perceber qual que é a matemática que você precisa saber para fazer a prova. Então, não é o conteúdo todo de matemática, como eu falei, a parte da física é mais específica. Então, fazendo os exercícios, vocês vão perceber o que vocês têm que saber mesmo bem de matemática para resolver a parte da física, além de ajudar a fixar o conteúdo, inclusive teórico, né? Porque você só consegue resolver determinadas questões de conta também se você souber um pouquinho da teoria do que está acontecendo por trás. Não é só, indo para o nosso último tópico, por mais que seja muito importante saber as fórmulas, não é só saber as fórmulas, é saber quando que dá para aplicar determinada fórmula. Não é sempre que dá para aplicar determinada fórmula.
E às vezes você precisa fazer algumas escolhas e tudo mais. Por exemplo, voltando um pouquinho o que a gente falou na aula de cinema, numa das aulas de cinemática, de mecânica, na verdade, né? É, a questão, por exemplo, de usar Torricelli ou não, com relação a cálculo de velocidade, de distância e tempo, inclusive. Então, saber quando aplicar é muito importante. E uma coisa que vai ajudar muitas vezes a fazer aquela parte do raciocínio, te ajudar a não precisar fazer conta, é a questão das unidades de cada grandeza. A gente sempre bate na tecla nas aulas, mas isso aqui é extremamente importante vocês entenderem e saberem bem as unidades de cada grandeza que vocês estão calculando. Então, as fórmulas elas andam muito em paralelo, em conjunto, né, com as unidades. Isso aqui é muito importante. Então, e aí a gente já linka, né, com a parte dos atalhos. Pelo caráter da prova do Enem, as questões muitas vezes elas têm um viés prático, que é, por exemplo, se você mudar o raio da roda do carro, e aí vai ter uma consequência e pergunta-se alguma coisa em torno dessa consequência. Talvez uma questão de foguete, como é que o foguete é construído, o que está acontecendo ali à medida que ele está subindo, que ele vai soltando uns módulos. Isso tudo são situações que podem ser abordadas na prova, ou já foram, que se você consumir conteúdos envolvendo física de várias fontes, esses sites de curiosidade, então a gente tem aquelas reportagens da Galileu, super interessante, aquilo tudo ali é fonte de conteúdo para pesquisa de vocês. Desde vídeos mostrando o funcionamento das coisas aí. Hoje em dia a gente tem o YouTube que, além de a gente está utilizando como plataforma para disponibilizar os vídeos para vocês, é uma plataforma que tem uma infinidade de possibilidades e você tem muitas coisas com relação a isso, de ver como é que as coisas funcionam mesmo. Isso aqui ajuda demais na hora que vocês tiverem que resolver uma questão de física, principalmente a questão teórica, que às vezes, por mais que você estude, leia e tal, quando você vê a coisa funcionando, aquilo fica mais claro. Daí para frente, treinar muito leitura de vários tipos textuais. Isso aí vocês vão fazer para literatura portuguesa, história e geografia, né? As de humanas vocês já vão estar treinando aqui, é muito importante. Mas o que isso aqui vai te permitir? O que isso aqui vai te fornecer como ferramenta? Vai fazer com que sua leitura dinâmica, que é aquela leitura mais rápida, fique melhor. E isso na hora da prova, sendo uma prova com um número de questões tão grande e que o tempo às vezes não dá, além do fato que você vai estar cansado e tudo mais, ou cansada, né? Uma leitura dinâmica bem consolidada, você tendo essa ferramenta aqui, vai te permitir resolver questões mais rápido e às vezes melhor também. Então, isso aqui também é uma coisa que gasta tempo agora, mas na hora da prova te permite o atalho. Então, essas duas coisas são muito importantes. Aí, efetivamente, na hora de resolver as questões, na hora da prova, o que acontece? Sempre, sem exceção, vale a pena você marcar os dados numéricos, né, isso aqui para as questões de conta, e mesmo para as questões de teóricas, quando você tiver algum verbos mesmo assim que fala, tal equipamento faz tal coisa, tal situação causa tal coisa. Então, toda vez que você tiver essas situações mandatórias, vale a pena marcar, mas os dados principalmente, e o que a questão está pedindo. Então, aí, por exemplo, no caso das questões teóricas, todos os tipos de equipamento tal fazem tal coisa, ou sobre o equipamento tal, tudo é verdadeiro, exceto. Então, marca lá o exceto, dá uma olhada. Esse tipo de coisa que ajuda na hora, o raciocínio mesmo. Não é nenhuma questão de ficar olhando o que está acontecendo. Se você ler, você vai entender, mas vale a pena deixar marcado. E como a gente sempre fala, sempre conferir as unidades. As unidades às vezes vão te permitir fazer uma questão sem fazer conta, porque você já vai ver algumas inconsistências, algumas coisas vão te permitir eliminar determinadas alternativas. Bom,
E como é que, com relação ao nosso curso, o que, que acontece? A física, que a gente vê no ensino médio e tal, ela é dividida em 5 grandes grupos. Então, um grupo de mecânica, que a gente já estudou praticamente tudo. Um grupo de termologia, e aqui a gente ainda não falou. Aqui vai ser a parte dos fenômenos térmicos, então termodinâmica, os fenômenos de transporte de como é que está sendo transferida energia e tudo mais. Mas aqui tudo com relação à parte térmica, tudo com relação à parte de temperatura, que nós vamos estudar esse tipo de fenômeno. Ótica, que daqui a pouco nós vamos chegar, mas são os fenômenos que envolvem a luz, né? Então, aquela parte de lentes, a parte, por exemplo, de difração e refração da luz. Então, por exemplo, por que você enxerga a piscina sempre mais rasa do que ela é? Esse tipo de situação a gente vai abordar aqui. Ondulatória, aí são ondas, né, no geral, então ondas sonoras, ondas eletromagnéticas, e aqui entra um pouquinho de física moderna também, a gente deve abordar isso. E eletricidade também, que é uma coisa que a gente já falou tudo. Bom, então, e aí como é que aconteceu? Nós começamos com a parte da cinemática, dentro da mecânica aqui, a parte da cinemática, o estudo das velocidades, do deslocamento e tal. E aí foi o primeiro conteúdo que foi dado, na sequência a gente deu dinâmica, que é ainda dentro dessa mesma situação, e depois estática, que é aquela parte de força, de plano inclinado, de atrito, de força de atrito estático, cinético, aquela coisa toda. Faltou gravitação, que nós vamos deixar por último. Mas por que essa parte de mecânica foi o primeiro conteúdo? É o que mais cai? Não. Porém, ele permite a gente abordar algumas coisas da matemática que a gente precisa trazer para a física, e a gente vai precisar durante todas as outras disciplinas, todas as outras matérias da física, que é a parte de vetores, é a parte de grandeza pontual, é a parte de grandeza escalar, isso tudo a gente já falou. E aí, beleza, a partir do momento que a gente sabe essa parte matemática que é utilizada na física, a gente consegue abordar todas as outras coisas. E aí, mediante isso, aí sim a gente tomou a decisão de ir para as partes que caem mais. Então, as partes que caem mais, na verdade, a gente pode agrupar aqui, que são essas 3 aqui, ó, ótica, ondulatória e eletricidade. Então, da sequência da cinemática, a gente já tinha a parte dos vetores bem definida ali da matemática que era preciso, então a gente já foi para a parte que caía mais. E aí a gente foi lá, para a eletricidade. Então a gente falou da eletrostática, da eletrodinâmica e do eletromagnetismo. E aqui a gente ganhou as ferramentas todas de eletricidade. A eletrostática é aquela parte que só tem as cargas no mesmo corpo, elas não se movem, ou elas são induzidas, aquela coisa toda que a gente falou. Parte de eletrodinâmica, a gente falou dos circuitos em si, como é que monta as resistências em série, paralelo, um pouquinho de potência aqui, calculado a partir da eletricidade, então o efeito Joule, aquela coisa toda. E depois eletromagnetismo, que foi o nosso último assunto. Daí pra frente, o que nós vamos fazer? Nós vamos para a parte de ondulatória, que é uma outra coisa que cai muito. Depois nós vamos para a parte de ótica, que também cai bastante. Aqui ficou errado, mas aí depois o 9º conteúdo é a parte de termologia, beleza? Que já não cai tanto, mas é importante também a gente cobrir tudo. E por último, a parte de gravitação, que aí a gente vai... é bom que, inclusive, a gente dá uma revisada na parte de mecânica, da parte de cinemática, dinâmica, e mesmo de estática e tal. E fala um pouquinho, que aí é a parte de movimentação de aço e tal, por que a Lua orbita ao redor da Terra e tudo mais. Aqui os terraplanistas tremem, vai ser muito divertido. Mas a nossa lógica e as estratégias montadas para ministrar o curso, elas giram em torno de 2 coisas. Primeiro, a matemática que é preciso para entender aquilo dali, e depois
a frequência que cai na prova. Então, uma coisa associada à outra. Vocês podem ver o seguinte, que se a gente contar aqui, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, de 10 conteúdos, de 10 partes da física que estão dentro do escopo do Enem, nós já cobrimos em torno de 7, né? Então, nós já falamos de 6, né? Nós falamos dessa parte toda aqui da mecânica e já falamos de eletricidade. Então, aqui tem 3, aqui tem 3, 6. E fica faltando 4, mas quer dizer que a gente está bem adiantado para o Enem, que vai ser só em janeiro. Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que a gente vai conseguir cobrir o conteúdo todo com alguma antecedência e a gente vai conseguir focar nos exercícios, tanto teóricos quanto nos exercícios numéricos de conta. E assim, cobrir com um nível de detalhe bem legal para vocês o conteúdo de física. Então, é mais isso, para vocês terem um guia do que está acontecendo e tudo mais. É isso que acontece. Se vocês tiverem muita facilidade com cinemática, com mecânica e no geral, vale a pena pular para a próxima parte? Sim, não tem problema nenhum. Aqui é só uma questão da matemática mesmo, que precisa para acompanhar toda a outra parte da física. E depois estudar muito isso aqui, ó, ótica ondulatória e eletricidade. Então, sabendo a matemática que está na mecânica, estudando bastante isso aqui, a chance de sucesso para a prova de física é muito grande. Enfim, mais uma vez agradecer vocês pela paciência, disponibilidade e até a próxima.